Vamos começar a gente falando sobre fisiopatologia da enxaqueca. E eu queria ponderar primeiro, antes de te entregar a palavra aí, Hum, a gente tem dentro da fisiologia da enxaqueca aquele tanto né, você pega um livro sobre fisiologia da enxaqueca, um artigo, aquele tanto de núcleo ali, substância paramediana, hipotálamo, tálamo, córtex, despolarização, alastrante, aquele tanto de informação. E a gente fica com aquela sensação que tem aquele tanto de informação e no final das contas, como é que você usa aquilo? É um pouco nebuloso e eu queria sua opinião sobre isso, Oswaldo. Assim, se você entende que isso é nebuloso mesmo, se isso é uma coisa muito, muito teórica e na hora da prática é um pouco diferente, mas eu queria ver sua opinião sobre isso. tá. A primeira coisa é que a gente fala de enxaqueca, mas a gente coloca dentro do guarda-chuva da enxaqueca um punhado de tipo diferente de dor de cabeça. Eu acho que esse talvez seja o maior problema que a gente tem. Se a gente for falar especificamente de enxaqueca, recentemente a gente tem uma linha de tratamento específica que ficou clara da forma como a gente vai lidar, ou qual que é a fisiopatologia, que é a questão do sistema trigeminal. Então, de 2013 para cá, quando a gente começou a desenvolver as medicações mais específicas que são relacionadas ao gene da calcitonina, é que a gente foi assim, bom, a gente tem uma fisiopatologia definida, nós vamos começar um tratamento baseado nisso. Eu acho que daí que a gente começou a ter talvez uma linha de raciocínio sobre fisiopatologia. Engraçado que assim, só quando a gente começou assim, não, a gente achou uma linha de raciocínio ou um tratamento que funciona dentro do sistema trigeminal. Então agora a gente sabe que o sistema trigeminal tem uma relação grande. Mas é só ele? Não é. É mesmo, porque você tem várias entradas ali de estímulos dolorosos, inclusive, talvez, não vou falar que é, mas talvez sim, talvez seja a doença que a gente tenha mais desencadeantes, né? Sim, Assim, você pega, é difícil você ter uma doença que você tem tantos desencadeantes sim, diferentes, do ponto de vista de estruturação teórica dentro de um trabalho científico, fora os desencadeantes que os pacientes informam, né? Ah, porque eu tenho dor de cabeça quando eu como carne de porco, eu como abacaxi, eu como não sei o quê. melancia. Então a gente tem todas essas informações que são informações que são um pouco etéreas, mas que do ponto de vista de estruturação em artigos científicos, não é feita essa estruturação. Não, não são. De novo, a gente pega vários tipos diferentes e nada impede da pessoa ter enxaqueca junto com a cefaleia tensional, enxaqueca junto com uma hemicraniana paroxística, né? E isso gera confusão. Mas falando especificamente da fisiopatologia da migrânia, da enxaqueca mesmo, a gente tem duas grandes vertentes, não, três na verdade. A gente tem o sistema trigeminal, que a gente sabe que o gene associado à ativação da calcitonina tem correlação direta com o processo inflamatório estéreo que gera a dor. A gente tem estímulo nociceptivo externo, que entra muito disso que você está falando, olha, essa quantidade de estímulo que a gente é exposto que facilita o desenvolvimento de dor de cabeça. E a gente tem a depressão alastrante leão, né, que é o outro fator, mas que meio que se confunde com o sistema trigeminal. Então, do ponto de vista prático, o que a gente sabe é que quando você tem lá um interruptor da enxaqueca que é disparado, você tem um processo inflamatório estéreo de vaso cerebral. No básico é isso. Quais vasos? Aí varia. Essa variabilidade é interessante que, a depender de qual vaso foi afetado, você tem fenômenos de aura diferentes. Sim. Então você tem, às vezes, assim, pegou mais região posterior, que é a aura mais comum, 30% das auras, você tem mais aura visual. Mas você pode ter aura sonestésica, alteração de sensibilidade, se você pegar uma área motora. Tem colega nosso médico, inclusive, que gagueja quando vai ter uma crise de enxaqueca, porque vai pegar a área de Broca. Então, a depender de qual grupamento de vasos que foi mais comum para afetar, você tem fenômenos de aura diferente. E aí, quando a gente começa a aprofundar, a gente vê assim que até aquela parte de você teve uma crise de dor de cabeça porque você comeu muito carboidrato. O fato de você ter tropismo por carboidrato já era um pródromo da Já crise é a de crise, enxaqueca, né? já Já era é a a crise. crise Já é a crise. fazendo você comer carboidrato, você achando que está comendo aquilo porque foi por causa daquilo que teve a dor. Assim, até do ponto de vista de observação mesmo, tem muitos pacientes que, né, a náusea é um sintoma comum, os vômitos, e ele tem um vômito e associa, pô, comi tal coisa esse dia, vomitei, passei mal, isso aí é que me dá a dor de cabeça, né? Quando é mais novo é assim, quando é mais velho fala que é o fígado, né? Tudo é fígado. Mas a gente sabe que tem alguns alimentos que têm correlação direta, a gente sabe que tem muita questão digestiva no meio do caminho, mas se ela tiver que vir, ela vem de qualquer jeito.
Além de fisiopatologia, da gente ter o gatilho, né, que hoje a gente sabe assim, bom, ok, tem um sistema trigeminal que está alterado, ou que você tem, até onde eu sei, pelo menos uns 32 genes relacionados diferentes, mas nenhum deles específico, mas que quando a gente pesquisa, a gente vê que, olha, esses daqui estão aparecendo mais. Pode ser que um dia a gente tenha terapia genética específica, pode ser que sim, mas o tratamento já avançou muito. A gente já tem muito, um arsenal muito vasto na mão da gente. A questão é aquilo que a gente vai falar hoje, é como é que a gente vai usar. Sim. Né? Como é que a gente usa. Além disso, em fisiopatologia, tem as outras coisas que a gente já sabe. Tem as questões de raça e gênero, né? Raça, pouca correlação, gênero, muita correlação, né? Você tem a mulherada tendo 3 vezes mais dor de cabeça que a gente. Sim. Né? Normalmente desencadeia a partir do momento que entra o ciclo menstrual. Eu costumo brincar porque homem tem um ciclo hormonal sexual de mais ou menos a cada 1 hora a gente emite um pulso de testosterona entre 20 minutos e 1 hora. E a mulher tem um ciclo hormonal que demora 28 dias para acontecer. Então, como é que isso não vai afetar ela mais quando entra em fase de ovulação mesmo? Não tem como não interferir. É o porquê delas terem 3 vezes mais a frequência de dor do que a gente. Mas em relação à fisiopatologia, ainda voltando um pouquinho, a gente começou a falar mais de sistema trigeminal quando a gente começou a desenvolver mesmo a pesquisa do gene associado à calcitonina mesmo. Que até tem um brasileiro que é radicado nos Estados Unidos, que é o Marcelo Migal, que estava na frente das pesquisas. Eu fui fazer um congresso de cefaleia em 2013 e ele já estava falando das medicações que a gente está usando agora no Brasil há 3 anos, né? Mas se demorou 10 anos para se desenvolver, né? Foi ali 2022, 2023 que a gente começou, que a gente teve acesso a essa linha de tratamento nova. E quando eu falo que a gente avançou muito, que assim, que antes a gente tinha uma linha de tratamento, uma linha de medicação criada especificamente para enxaqueca, agora a gente já tem uma segunda linha de tratamento preventivo e uma linha de tratamento profilático. Isso assim, num período de tempo de talvez 6 anos, teve todo esse desenvolvimento novo. Então, as perspectivas para tratamento de enxaqueca são muito boas. A gente tem um impeditivo de custo, mas a perspectiva de tratamento é muito boa atualmente. A questão do custo é até outra conversa, assim, né? Porque a gente vai ler alguns artigos, assim, eu até fiz uma revisão recente sobre o Continuum, né? Que é da Academia Americana, e eles falam muito pouco de medicação, de uma forma geral, esses medicamentos tradicionais, ácido valproico, amitriptilina, e fala quase que exclusivamente de prevenção com anticorpo monoclonal. Sim. Inclusive, a gente teve uma questão no Congresso americano de um autor, que eu não lembro quem foi, que colocava os anticorpos monoclonais contra o gene da CGRP como primeira linha. Sim. Porque é uma coisa que dá pano para manga para conversa, porque, né, a gente sabe da eficácia da medicação, mas sabe do custo também. Então, questionamento de primeira linha é interessante. Agora, eu queria falar um pouco sobre diagnóstico de enxaqueca no consultório, só antes da gente prosseguir, só para a gente relembrar, né? Dor tem que ter pelo menos 4 horas, de 4 a 72 horas de dor, são pelo menos 2 de 4 critérios, unilateral, pulsátil, piora com atividade física e moderada intensa, e tem que ter náusea e ou vômitos, né? Isso aí já dá 80% da probabilidade de ser enxaqueca. De ser enxaqueca. E ter foto ou fonofobia, né? Que são os critérios da International Classification of Headache Disorders 3. Né? A versão 3ª está com esses critérios. E às vezes a gente, a hora que a gente vê esses critérios, a gente pode se ver às vezes numa pegadinha, ou uma coisa, não sei se é uma pegadinha exatamente a palavra, mas uma situação um pouco contra o comum, né? A gente pode ter, de repente, uma dor de cabeça que ela é occipital, que ela é contínua, mas ela piora com a atividade física e ela é intensa. Tem um pouquinho de náusea, fechou o critério para enxaqueca. E é um negócio fora vamos dizer, daquela coisa, né? Em italiano, enxaqueca é mal de testa, né? Doença da testa no fronte.